Dia 8 de março. Dia é considerado Dia Internacional da Mulher pela ONU em 1937, baseado em várias manifestações como, por exemplo, a Revolução Russa pela Paz e Pão, uma revolução muito importante que incentivou várias outras e aconteceu nessa data. Bom, dia 8 de março acaba se tornando um dia muito importante, muito significativo para a luta pelos direitos das mulheres. E por conta disso, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Rex. Eu sou o Rex. E hoje a gente vai vir fazer um especial falando sobre as mulheres na indústria dos animes, na indústria dos mangás, na verdade, hoje. E falando um pouquinho da desigualdade salarial no Japão e de outros pontos importantes. Eu quis fazer um vídeo que fosse bem diferente, não ficar só homenageando mulheres e tal. Porque esse é um dia, assim como o Dia da Consciência Negra, que a gente tem que falar de luta. Um dia pra falar de salário, um dia pra falar de desigualdade, um vídeo pra falar de fato de direitos. E já que o nosso canal é bem focado ali em anime, em cultura japonesa, eu achei que seria legal trazer um pouquinho desse tema. Um ponto importante que a gente pode começar a falar é que no Japão a gente tem um problema de uma questão salarial muito grande. Para vocês terem uma certa noção do quão grande isso é, trago alguns números da indústria no geral, já que ela dá uma grande oscilada no salário. No Japão, uma das grandes reclamações que você escuta é a diferença salarial. No mês, os homens podem ganhar perto da faixa dos 350 mil ienes, enquanto as mulheres ganham cerca de 250 mil. Uma diferença de cerca de 25,9%. E, bom, como sempre se alegam aqueles vários motivos de a mulher tem filho, não sei o que, a mulher pode abandonar a carreira e tudo mais. Mas muitas dessas partes estão inspiradas também no machismo, que existe ainda no Japão, e também que o homem se dedica mais ao trabalho do que a mulher, algo que sim, no Japão ainda é bem frequente. Vou lembrar que essa diferença salarial é bem maior dentro das indústrias, muito maior inclusive do que, por exemplo, na indústria de animes ou mangás. Essa diferença diminui bastante dentro desses ambientes, mas ainda existe. As mulheres que fazem animação japonesa ou mangás costumam sim ganhar menos do que os homens. Isso é um ponto muito triste e muito importante e que faz com que várias mulheres às vezes tenham dificuldade de entrar nesse mercado de trabalho. Vale lembrar que muitas mulheres também às vezes têm problemas principalmente dentro dos shounens. Acontece que alguns estúdios acreditam que as mulheres não vão fazer obras que entendam os meninos e tudo mais e que basicamente o shonen, como é feito para homens, deveria ser feito por homens e coisas do gênero. Infelizmente, por conta disso, muitas mulheres têm dificuldade para embarcar dentro desse tema. E isso acaba se tornando um problema bem frequente para mulheres se inserirem dentro do ambiente de animação japonesa. Todavia, hoje eu não quero só trazer esses problemas, e sim citar algumas empresas trazidas por mulheres, ou grandes mulheres que são boas mangakas e conseguiram grandes feitos e que quebram vários desses paradigmas. Começo pela Clamp. A Clamp foi composta pela Mokona, Nanase Nikawa, Satsuki e Tsubaki. E a Clamp tinha um grande foco no começo de ser uma empresa de yaoi. Sim, yaois baseados ali principalmente em animes como Capitão Tsubasa e Cavaleiros do Zodíaco. Olha que bizarro. A Clamp foi evoluindo de fato e, bom, conseguiu várias obras importantes para sua companhia. Hoje, a Clamp tem várias obras em seu grupo, como Sakura Card Captors, Code Geass e Tokyo Babylon. São várias obras importantes que compõem a Clamp hoje em dia. Uma coisa bem interessante, uma empresa que cresceu com essas 4 mulheres, né? Outra empresa importante de falar, mangaka importante de falar, é a Rimuru. A Rimuru, cara, ou Rimuru Arakawa, se vocês preferirem, é a escritora criadora de Fullmetal Alchemist. É muito louco porque a Rimuru Arakawa, ela escrevia com um pseudônimo masculino. Lembra que eu falei que era difícil você entrar dentro da indústria do shounen sendo mulher? Então, ela adotou um pseudônimo masculino para conseguir entrar nessa indústria. Ela tinha muito medo de sofrer um boicote, por isso adotava um outro nome para conseguir fazer animações para os meninos. Com isso, a Hiromu conseguiu cada vez mais espaço na indústria e com isso conseguiu embarcar essa grande obra que é de fato Fullmetal. Fullmetal ganhou grande parte das telas, foi considerada uma grande obra e uma das mais vendidas inclusive no Japão e com melhores avaliações. É muito bom o talento que ela tem. Outra mangaka que a gente pode citar é a Aya Yazawa. A Ai Yazawa, na verdade, usa um pseudônimo. Ai refere-se a amor e Yazawa significa a Enchiro Yazawa, um músico do qual ela é muito fã, um cantor do qual ela realmente é muito fã. Ela sempre se baseou muito em fazer jouseis. Jouseis são obras japonesas feitas para mulheres mais adultas. Não é aquele anime muito infantil, um anime bem mais adulto. E entre suas principais obras a gente tem Tenshi Nanka Janai e Paradise Kiss. Sem esquecer, é claro, da mais importante, Nana. Vale lembrar que Nana é a obra de Yosei até hoje na história, mais vendida na história do Japão, tá?
Então, entre os Jouseis, Nana é o mais vendido na história do Japão. E, cara, é um anime um mangá muito bom que até hoje está em hiato, porque em 2009 a autora acabou dando uma pausa na carreira dela para cuidar da sua saúde, motivos que ela não gosta de publicar. Mas, infelizmente, até hoje a gente não teve um final para Nana. E isso é muito triste para todos os fãs, que são vários ao longo do mundo. Que bom, agora a gente também pode falar da Naoko Takeuchi, que na verdade é uma mangaka bem famosa. Ela, na verdade, quando ainda estava na faculdade, lançou seu primeiro mangá, que foi o Love Call. E o Love Call era um mangazinho bem interessante, legal, beleza? Mas ela ganhou as telas quando fez um one shot chamado Sailor V. E bom, esse Sailor V, ou Sailor 5, né, se vocês preferirem, ele chamou muito a atenção da Toei Animation, que pediu pra ela uma série, né, baseado nessa, e que ela conseguisse embarcar. E bom, Naoko acabou se tornando a criadora, sim, de Sailor Moon. Sailor Moon, uma das maiores obras, na verdade é uma das não, né? A maior obra da autora, acabou conquistando muita gente ao longo do Japão e se tornou um grande marco, uma das obras mais importantes de toda a cultura japonesa. Foi feito por essa mulher. Bom, e agora pra gente acabar, a gente vai falar de uma das maiores mangakas e mais ricas do Japão, que é a Rumiko Takahashi. A Rumiko é simplesmente uma das maiores mangakas que tem na história do Japão e com certeza uma das mais ricas. Ela tem obras como Inuyasha e Rama. Pra quem não conhece, são duas obras muito grandes. Pra quem não sabe, ela basicamente é uma mangaka que teve muito interesse por mangás e por isso procurou uma escola onde ela pudesse aprender mais. Então ela achou uma escola especializada em mangás chamada Gekija Sonjuku. E essa escola fez com que ela evoluísse bastante. Com isso, ela conseguiu em 87, se eu não me engano, lançar uma grande obra que estourou, que foi Rama. Ela simplesmente foi uma das obras mais vendidas da história do Japão ali, tendo 53 milhões de cópias. Futuramente, logo depois, ela já embarcou no seu segundo sucesso, Inuyasha. E cara, Inuyasha foi simplesmente uma das maiores febres dos anos 90, tendo uma série que foi transmitida principalmente aqui pro ocidente, para 7 países, traduzidas em várias línguas, e ela ganhou uma série de prêmios, como por exemplo um prêmio ganhou na Comic Con de San Diego, que faz ela se tornar uma das maiores HQs, uma das maiores criadoras de HQs e animação da história, tá? É um prêmio maravilhoso dado pra só gente muito grande. Ela também ganhou o mangá Shogaku Hashi, se não me engano é o nome dele, que é um dos prêmios mais considerados também muito bons aí pra quem é mangaka, e uma série de outros prêmios que fazem com que ela seja considerada uma das maiores mangakas da história. Ah, e vale lembrar, pra quem é fã de Inuyasha, também tem um mangá, né, uma continuação publicada pra Inuyasha, chamado Yasahime Princess Half Demon, que basicamente é uma obra mais focada nas filhas dos personagens principais da obra de Inuyasha. Vale lembrar, ela é uma das maiores criadoras e mangakas de todo o Japão, ou seja, uma mulher que simplesmente simbolizou. É claro, a gente tem várias discriminações e vários problemas ainda no Japão, e é muito importante lutar, mas tentei trazer pra cá algumas histórias e algumas personagens muito importantes no Japão que conseguiram mudar bastante os status que as mulheres têm lá e também dar muito mais protagonismo, porque são autoras que de fato fizeram as maiores, grandes obras ali no Japão também.